Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Paulo Rossi. Para quem não me conhece, devido a gente estar no YouTube, mas aos que são da nossa igreja, a paz do Senhor, né? E sejam bem-vindos mais uma vez. Devido a essa pandemia do coronavírus, a nossa igreja está fechada e a gente não pode ter nossas aulas presenciais. Devido a esse problema, nós decidimos não parar com os ensinamentos, né? E os nossos ensinamentos começaram a ser por vídeos, né? E por lives. Tivemos já 2 aulas, né? Através das lives. E quem quiser dar uma olhada, tá no Facebook da igreja, que é Igreja Batista Yeshua Renovada. Procurando lá, você vai encontrar no Facebook, tá bom? Antes de a gente começar, eu queria que você desse um joinha aí, um ok, falando aí que gostou, tal, dando um glórias aí nos comentários, porque quanto mais a gente comenta, né, e faz algumas perguntas, quanto mais a gente comenta, o YouTube vai entendendo que esse vídeo tá tendo relevância e começa a divulgar. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, caso vocês queiram perguntar a respeito do conteúdo que vai ser dado aqui, pode deixar sua pergunta aí, pode deixar nos comentários e a gente vai responder aí nos comentários mesmo. Às vezes você vai escutar um barulho de uma porta, um barulho de alguma coisa batendo, porque a gente está gravando das nossas casas, então é algo mais familiar, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, a minha aula, ela vai falar a respeito da segurança da salvação. É uma aula um pouco polêmica, porque como a gente pode se assegurar da nossa salvação, vamos dizer assim, e como a gente pode ter a certeza, né, daquilo que Deus nos deu, ou daquilo que a gente busca, né, para alguns e para muitos. Como a gente ter certeza da nossa salvação? Essa é a minha aula, né, a segurança da salvação partindo da perspectiva bíblica. Bom, amados, eu não vou levantar bandeira teológica aqui. Nós iremos, claro, abordar o que a nossa igreja acredita a respeito do que a Bíblia nos assegura a salvação, mas lembrando, né, sobretudo, cada um tem a sua intimidade a respeito da sua salvação com Deus e cada um tem a sua experiência de vida. O que nós iremos abordar aqui são as evidências, né, do que um salvo faz, né, as evidências que o Espírito Santo faz na vida de um salvo. Por causa dessas evidências, o salvo tem a segurança da salvação. Então, amados, essa aula eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque é uma aula que a gente vai abrir muita Bíblia. Eu quero que vocês prestem muita atenção e raciocinem, né? Pensem nos versículos que vão ser falados aqui. Amém? Antes de nós falarmos a respeito do tema a segurança da salvação, primeiro a gente precisa saber o que é salvação. E eu já vou explanar para vocês aqui que a salvação, no ponto de vista da igreja, é a forma que Deus fez, né? É a forma que Deus nos proporcionou para que o homem voltasse para a sua forma original, então para a sua origem, né? O ato da salvação, né? Esse plano de salvação foi criado para que o homem voltasse à sua origem, que é estar com o Pai, ter um relacionamento de plena comunhão, plena porque completa, né? Sem nenhum tipo de barreiras que possa atrapalhar essa comunhão. Partindo dessa perspectiva, que a salvação é dada ao homem, para que o homem volte para a sua origem, né? Para que ele possa ter novamente a oportunidade de se reposicionar por aquilo que ele perdeu, vamos entender um pouco sobre salvação. O que precisamos saber sobre a salvação? A salvação é dada por Deus, pela graça, mediante a fé. Olha o que vai dizer em Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, a salvação ela é dada pela graça.
Nossa salvação, essa oportunidade de voltarmos à origem, ela é dada pela graça. O que é a graça? Escreve aí. Graça é um favor imerecido que nós tivemos. É um favor que Deus fez por nós, pagando um alto preço, né? Um preço de sangue, né? Ele entregou o seu filho por amor ao mundo, né? Tudo que ele criou, ele entrega um sacrifício para pagar a dívida que nós temos. OK? Jesus, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Por causa disso, nós somos salvos. E porque nós acreditamos nisso e temos fé nisso, fé é certeza mesmo daquilo que a gente não pode ver. Essa é a certeza. E porque nós temos fé em Jesus, nós somos salvos, né? Mediante que a salvação, ela não pode ser adquirida com esforço. A salvação não. Porque ela é um presente que Deus nos deu. E que se a gente abrir o nosso coração e receber a palavra do Evangelho, nós recebemos ela. Amém? E tudo muda na nossa vida, né? Nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos constrange e tudo muda. Glória a Deus. Vamos lá. Do mesmo modo que, por decisão de Deus, ele chama Moisés para tirar o povo do Egito. O ato da salvação de Deus, esse favor que ele teve por nós, essa graça que ele teve por nós, foi porque ele nos amou e porque nós éramos criação dele. Isso é vontade dele, não há como a gente discutir. É vontade dele salvar. Amém? O perdido da sua perdição. A salvação, ela é atribuída por uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. Na última aula foi falado sobre o Espírito Santo. E muita gente tem esquecido do Espírito Santo, tem não dado o valor devido à pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo é que nos convence, a ação do Espírito Santo é que nos constrange, ele que nos convence do nosso pecado. Olha o que vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui ele está se referindo ao Espírito Santo. Jesus precisava morrer para que o Espírito Santo viesse, repousasse sobre a igreja para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos fazer crer na ação de Deus por nós. Ela é dada por isso. Amém? Então, olha, o salvo, ela é a resposta da pregação do Evangelho. Vamos voltar ao Antigo Testamento. Moisés, usado por Deus para tirar o povo do Egito. Amém? Moisés, usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E quando o povo de Israel sai do Egito, o que acontece? Deus ele tentava falar com o povo por intermédio de Moisés, e Moisés dava o recado. Então o povo recebia a palavra de Deus. E qual era a missão do povo? O que o povo precisava fazer? Crer naquela palavra e viver aquela palavra, acreditar naquilo que Deus estava fazendo com o povo. Deus queria relacionar com o povo, mas o povo não... o povo teve medo. Olha o que vai dizer no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, crer na mensagem do Evangelho, que é a palavra de Deus para a gente hoje, ele passa de uma vida de morte, que seria a morte eterna, e vai para a vida, e tem vida eterna agora. Então, o salvo, a ação do Espírito Santo e essa oportunidade que Deus nos deu com a salvação, o salvo ele sai da morte e vai para a vida. Amém? Passando disso, né, entendendo um pouco da salvação, que a salvação ela veio para reposicionar o homem à forma correta. Então,
Passando disso, a gente tem que aprender quem é salvo, quais são as evidências do salvo. Por quê? Porque hoje é muito fácil eu falar que sou salvo, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, né? Por aquele que cresce, e eu tô salvo. E isso, tô salvo. Então não é assim, não funciona dessa forma. A palavra de Deus não mostra dessa forma. Não é só você crer em si, não é só você saber que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para pagar uma dívida, te redimir, né, para o dia da redenção. Não é só você pensar nisso, mas sim ter as evidências do Espírito Santo na nossa vida. Então, antes de a gente entrar nessa parte da segurança da salvação, a gente precisa saber quais são as evidências de um salvo. Amém? E se você estiver enquadrado nessas evidências, glória a Deus. E se você não estiver enquadrado nisso, amigo, dobre o seu joelho, peça perdão e comece a ter uma nova vida. Amém? Glória a Deus. A primeira evidência do salvo, qual é a primeira evidência do salvo? Ele reconhece Jesus como Filho de Deus, crê que é a mesma coisa de obedecer. Amém? Então vamos lá. Você creu que Jesus veio na terra como Filho de Deus, sendo Deus, para te redimir, para pagar uma dívida que você tem com Deus? Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Você obedece o que ele falou? Você já começou a entender o que uma pessoa tem no seu coração. Amém? Segunda coisa, ele reconhece a vida de pecado e não vive mais pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo, como eu já falei, ele constrange o homem do pecado. Então, se você creu que Jesus é Filho de Deus, começou a viver uma vida de obediência, automaticamente você vai começar a reconhecer a sua vida de pecador. Você começou a ver que nenhum esforço que você fizesse ia fazer com que você se salvasse. Então, você reconhece a sua vida de pecador. E a gente reconhecer essa vida, e esse é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês, é enfatizar que o crente, ele permanece, o salvo, ele permanece nos mandamentos de Jesus. A gente prega muito isso aqui na nossa igreja, sobre a permanência. Por quê? Porque é uma evidência do salvo. O salvo guarda os mandamentos de Jesus no seu coração e automaticamente ele permanece, porque está guardado nele, está dentro dele, e isso vai permanecer. Olha o que vai dizer em João capítulo 8. Olha só. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Então, olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Se nós permanecermos na palavra. Por que ele falou nós permanecermos? Porque o Espírito Santo ele tem que mudar o nosso comportamento. Quando há evidência do trabalho do Espírito Santo em nossa mente, em nosso corpo, a gente tem uma das evidências mais claras, que é a permanência. E como eu vou explicar para vocês bem claro, exemplo, passamos por uma crise financeira, vamos dizer assim, abandono Jesus? Não abandono Jesus. Por quê? Porque Jesus não tem compromisso comigo, ele tem compromisso com a sua palavra. E nós permanecemos na palavra dele. Meu filho morreu, eu abandono Jesus. Não, eu não abandono Jesus. Por quê? Porque minha palavra, o que eu tenho no meu coração, eu não largo Jesus, eu permaneço. Não é culpa de Jesus, não foi culpa de Jesus. Porque tem muita gente hoje abandonando Jesus por pouca coisa. E achando que o sacrifício de Jesus foi algo barato, e não foi, custou o primogênito de Deus. Então, o salvo que é constrangido pelo Espírito Santo,
ele é a resposta da pregação do Evangelho que faz ele permanecer. Lembrando que depois a gente teremos outra aula sobre isso, que o Evangelho ele é dividido em 3 formas: o Evangelho da graça, o Evangelho do reino e o Evangelho eterno. Então, se o Evangelho é eterno, a mensagem do Evangelho, ela perpetua-se. Então, se você tem a mensagem do Evangelho no seu coração, ela tem que se perpetuar. Amém? Glória a Deus por isso. Então, essas são as 3 evidências de um salvo. Essas são as 3 evidências de um salvo. Agora, nós iremos entrar na segurança da salvação. Como a Bíblia nos assegura a respeito da nossa salvação? Né? Há muita pergunta assim, né? Que muita gente fala. Como você sabe que você está salvo? Como que você sabe que você está salvo? Como a Bíblia te promete uma vida após a morte, vamos dizer assim. Como a Bíblia te assegura uma vida após a morte? Primeiro, é por intermédio da fé. Se não for gerado a fé no seu coração, meu amigo, pode fechar sua Bíblia e fechar esse vídeo, que isso não vai estar no seu coração. Mas aquele que o Espírito Santo move, ele vai acreditar nas palavras que vão ser ditas aqui. Então, o salvo, ele é seguro sim da sua salvação. Por quê? Porque ele não teria as obras e as evidências de um salvo. Porque a obra e a evidência do salvo, ela é feita e ela é conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Então o próprio Espírito Santo, ele promete nos colocar no corpo de Cristo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, vai dizer assim, ó: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O salvo, o cristão, ele é introduzido no corpo de Jesus por intermédio do batismo do Espírito Santo. Amém? O primeiro ponto é que nós somos introduzidos no corpo de Jesus, né? E assim como o corpo tem muitos membros, certo? E a gente começa a fazer parte do corpo de Jesus. Se Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e agora está na glória, nós também teremos o mesmo fim. O mesmo início e o mesmo fim. Nós nascemos, nós iremos morrer, nós iremos ressuscitar e nós estaremos na glória. Esse é o propósito de Jesus revelar o plano secreto desde o início. Tá? Glória a Deus por isso. Você é introduzido no corpo de Jesus. E por causa disso, a segurança. Ele é o exemplo que nós devemos tomar de vida. Amém? Vamos lá, segundo ponto, sobre a segurança da salvação. O que é? O Espírito Santo sela o crente até o dia da redenção. O Espírito Santo sela o crente até o dia da redenção. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13, que vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Como eu tinha explicado para vocês aqui, que há um processo, né, para a pessoa ser salva, há um entendimento para a pessoa entender sua salvação. Após isso, após você ter esse entendimento, após você ter esse batismo, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele te toca de fato, você é selado por ele. Você tem um selo, você tem uma marca, e nada pode mais te separar desse amor. Nada pode tirar essa marca em você, que é a marca do Espírito Santo de Deus. É uma vida de revelação de Jesus. Amém, gente? Você tem uma marca que o Espírito Santo colocou em você. Então, veja se os seus atos têm o fruto do Espírito. Por quê? Porque são coisas que o próprio Espírito de Deus dentro de você vai refletir. Um do trabalho da pessoa do Espírito Santo é revelar Jesus a você e revelar Jesus através de você. Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 28.
vai dizer assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que isso quer dizer? Que é propósito do Pai manter os crentes como sua propriedade. Quando você recebe a mensagem do Evangelho e crê, você ganha a vida eterna. Amém? Ele te promete que você jamais vai perecer, porque você entendeu o Evangelho de Jesus. Jamais vai perecer. E ninguém as arrebatará você, ninguém vai te tirar da mão de Jesus. Ninguém vai te tirar da mão de Jesus. É isso que ele fala. Olha o que no 29 vai dizer: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, se Jesus te dá a vida eterna, ele te promete que jamais você vai perecer. E você é guardado e protegido por Deus, porque você se tornou propriedade de Deus. Você é povo eleito, né? Exclusivo, nação santa. Você é povo exclusivo de Deus. Você e ninguém pode te separar dele. Glória a Deus por isso. Vamos seguir. Romanos capítulo 8, verso 29. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. Olha no verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu queria me ater nessas três máximas que o verso 30 nos mostra. O que é? O chamamento, a justificação e a glorificação. Então, Jesus nos chama pela pregação do Evangelho, Jesus nos justifica pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Jesus vai nos glorificar do mesmo modo que Deus vai nos glorificar do mesmo modo que ele glorificou Jesus. E do mesmo jeito que Jesus está assentado à direita do Pai, nós estaremos junto com Jesus, e assim afirma a palavra de Deus. Então, Deus promete nos glorificar. E isso nos assegura, porque se ele fez isso com Jesus, se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mostrou a marca que ele ressuscitou aos discípulos e voltou ao Pai, acontecerá isso com a gente. Isso a gente pode se assegurar. Amém? Glória a Deus. Então, a obra iniciada por Deus será concluída, porque ele nos chamou, ele nos justificou e, claro, vai nos glorificar também. Amém? Glória a Deus. E para terminar, amados, eu queria que vocês vamos nos atentar para esse último tópico, que é assim, ó, nada pode separar os crentes de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 37, 38 e 39. Vai dizer assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabamos de falar que Deus, ele promete que ninguém vai nos arrebatar da mão dele. E aqui uma confirmação, que nada pode separar. Se a gente for no verso 35, ele vai falar que a fome não pode nos separar, que a nudez não pode nos separar, o perigo, a espada, nada. Por quê? Porque nós entendemos a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela é completa para nós. Ela nos mostra o que nós tínhamos de errado e agora nos mostra como Jesus justificou esse nosso erro. E qual é o nosso trabalho? É manter essa vida de Cristo em nós. É estar todos os dias nos alinhando com Deus. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque Jesus venceu. E a nossa fé está nele.
Jesus venceu. E se porque ele venceu, nós somos mais do que vencedores. O que a Bíblia nos promete é algo muito sério, porque a Bíblia fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. E se ele venceu, nós também iremos vencer. Por isso que se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então fique com essa palavra. Nada pode separar do amor de Jesus. Tá? Seja abençoado. Essa foi a que a gente separou para que você pudesse entender um pouco da salvação e um pouco da segurança, né, da salvação. Eu gostaria que você fizesse um comentário aí para eu saber quem assistiu a aula. Tá? Eu queria que você escrevesse seu nome em uma frase. Então você escreve seu nome em uma frase. Que frase é essa? Nós somos mais do que vencedores. Amém? Escreve isso que eu vou saber e vou dar presença para vocês. Outra coisa, não deixe de assistir as outras aulas que houve, se você perdeu, está no Facebook. E siga a nossa igreja no Instagram e no Facebook. Estará aqui embaixo para você seguir. Amém? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.